Fala pessoal, vamos saber tudo o que você precisa de estatística para o Enem? Olha só, quando a gente fala em estatística, a gente tem que lembrar de média, moda e mediana, beleza? Para média, você tem que saber calcular dois tipos de média, a média aritmética e a média ponderada. Qual que é a diferença das duas? Você deve estar se perguntando aí. Na média aritmética é a parte mais facinha de média. Olha só, imagina que eu tenho aqui 3 idades de 3 pessoas diferentes, tá bom? Qual que é a média dessas idades? Em média, essas pessoas têm quantos anos? Para você calcular a média dessas idades, é só você fazer o seguinte: soma as idades, nesse caso vai ficar 20 mais 18 mais 22, dividido por 3. Ale, por que 3? Porque para você calcular uma média aritmética, é só você somar todas as idades e dividir pelo número de idades, tudo bem? Se você tivesse, por exemplo, 5 pessoas aqui, você ia somar as idades das 5 pessoas e ia dividir por 5. Ah não, Ale, eu quero calcular a média de altura. Tudo bem, imagina que você tem 10 pessoas. Soma as alturas das 10 pessoas e divide por 10. Você acaba de chegar que no nosso exemplo aí, 60 dividido por 3, a média das idades é 20. Agora, e se não for uma média aritmética? E se eu tiver de cara com uma tabela? Gente, no Enem, geralmente, quando está em tabela, ele vai te pedir a média ponderada, tudo bem? Qual que é a diferença? Olha, para calcular a média dessas idades aí, não é só somar as 3 idades e dividir por 3? Pega o 15, o 18 e o 20. Soma e divide por 3? Não. Nesse caso, não. Por quê, gente? Porque nesse caso, o 15 anos, se você for olhar, existem 2 pessoas com 15 anos. Esse 2, ele é considerado o peso. Tudo bem? Eu tenho 2 pessoas com 15. Eu tenho 5 pessoas com 18 anos. E eu tenho só uma pessoa com 20. Então é claro que o 18 anos, ele vai interferir muito mais, porque eu tenho muito mais pessoas com 18 anos, beleza? Como que eu vou calcular então a média dessas idades? Olha como não é difícil. Se tiver numa tabela, né, se cada idade ou cada dado que ele te der tiver um peso diferente, é só você fazer assim, ó. Você não vai somar o 15, o 18 e o 20. O 15, ele vai estar multiplicado por 2. Por quê? Porque tem 2 pessoas. É o peso dele. O 18 vai estar multiplicado por 5. Por quê? Porque é o peso dele, tem 5 pessoas. E o 20 multiplicado por 1, tem uma pessoa só. Ale, então eu não divido por 3? Não. Você vai ter que dividir pela soma dos pesos, que na verdade, nesse caso, é a soma de todas as pessoas, né? 2 mais 5 mais 1. Eu vou deixar você terminar essa continha, agora que você já sabe montar a média ponderada. Agora, e a moda? Gente, a moda é a parte mais tranquila. Moda é sempre o elemento que está na moda, que mais aparece, tudo bem? Nesse nosso exemplo de cima, se você for ver, o elemento que mais aparece é a idade 18, né? São 5 pessoas que têm 18 anos. Então, nesse caso, a moda é 18. É só isso, o elemento que mais aparece. E na mediana, a única coisa que você tem que tomar cuidado para você calcular a mediana desses elementos, e mediana o que é? O terminho do meio, é primeiro ter que colocar em ordem crescente os elementos, do menor para o maior. E aí depois, é só você tentar achar o terminho do meio. Olha só, vai riscando os da ponta, e se tiver um número ímpar de elementos, vai ter um terminho do meio aqui. Se tiver um número par de elementos, olha o que acontece. Fica 2 elementinhos no meio. Como que eu acho a mediana daí? Se sobrar 2 do meio, é só somar e dividir por 2. Achou a mediana. Pronto, agora você sabe tudo de estatística para o seu Enem.